Hoje, dando continuidade em nossa conversa com o diácono Henry, se você não nos acompanhou, caiu de paraquedas aqui, eu vou lhe dar uma sugestão. Tudo bem, você faz o que você quiser, mas se você quiser acompanhar e entender um pouco mais da nossa conversa, assista a primeira parte deste podcast. Para você que já está conosco, vamos por dentro da sacristia. E a todos, sejam galhardamente bem-vindos a este podcast. Eu sou o diácono Cleverson e estou hoje aqui na central do podcast da Rádio Evangelizar para mais um Por Dentro da Sacristia falando sobre liturgia. Em nossa conversa anterior, como já disse no início, com o nosso diácono Henry Cunha, que está conosco falando sobre ele até então, mas já falando da sua formação, da sua especialização em espaço sagrado, agora falando especificamente de espaço sagrado. Começo com uma pergunta, assim, bem direta. Acho que é a pergunta que talvez você que nos acompanha também deve estar se fazendo. Muitos colocam essas perguntas nos comentários do nosso YouTube. Aproveito e já vou dizendo para você. Inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a gente vai trabalhando isso também nos nossos próximos podcasts. Meu irmão, seja bem-vindo primeiramente. Antes de tudo, e já aproveito de lançar a pergunta. Qual é a importância do espaço sagrado para nós? Olá, diácono Cleverson, obrigado novamente, pelo convite. Falar de arquitetura é algo maravilhoso, desde que nós acordamos já vivenciamos a arquitetura. Se nós vamos à igreja, nós também vamos vivenciar o espaço da arquitetura. É um espaço igual ao da nossa casa? Nós tendemos a sacralizar a nossa casa também. Sim. Tem uma certa relação. Aí o espaço do templo da igreja, como edifício, também é sacralizado. Sim. Mas ele é sacralizado de uma forma um pouco diferente. Não é uma idolatria como alguns falam. É o espaço principal onde acontece a transubstanciação, a Eucaristia. Então quem manda na igreja, se é que a igreja tem um dono, como falam por aí, é a Eucaristia. Sim. É a presença de Deus. Há a presença de Deus no mundo, mas o espaço sagrado é um espaço de vivência. Um espaço onde nós, desde a porta, nós devemos mudar alguma coisa dentro de nós. Se chegamos com o coração sofrido, é nesse espaço que nós vamos encontrar uma esperança. Alento, esperança. Legal. Muitas vezes a imagem pode nos trazer, pode nos levar para Deus, a imagem sacra e principalmente o altar. Perfeito. Acho que na sequência a gente explica melhor Com certeza. Essa dinâmica do espaço sagrado. Adorei a comparação de casa e templo, porque as primeiras liturgias foram celebradas dentro das casas. Para aqueles que nos ouvem, a Igreja Católica não começou dentro de um grande templo como uma Basílica de Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora da Luz, que estamos completando 130 anos de templo. Não, ela começou dentro de uma casa. E falando dessa questão da acolhida, a gente chega numa casa, o anfitrião vem ao nosso encontro, ele nos cumprimenta, ele nos traz para dentro, nos pede para sentar, nos oferece uma água, ou seja, ele promove em nós um ambiente mais agradável, para que a gente realmente se sinta bem. Espaço sagrado tem tudo a ver com isso, Tudo a ver. Desde a entrada, No rito de batismo nós vemos que os que serão batizados são recebidos na porta, num local chamado átrio. Perfeito. Esse átrio é um local místico também. Não é só, ele não protege só você da chuva. Ele vem te trazer alguma transformação. É um rito de passagem. Legal. Ali, aqueles que serão batizados são apresentados, são acolhidos pela igreja no rito do batismo, dentro da liturgia. Depois se faz, a procissão até o altar para ouvir a palavra de Deus. Então, o átrio já é uma presença que depende da liturgia também. Olha, então, que legal. quando nós olhamos um projeto de uma fábrica, nós vemos a produção de um elemento, de alguma coisa que tem que ser assim, todo ordenado, tudo certinho, para que aquele projeto funcione. Sim.
Quando nós vemos um projeto de uma igreja, a liturgia, a comunidade, o jeito de ser e até a que congregação, digamos assim, pertence, quem vai celebrar ali ou quem preside, influencia nesse espaço. Entendi. Ou seja, ele tem que funcionar. Tem uma procissão que vem, né, do evangeliário até o ambão, que é um dos constitutivos do espaço. Legal. E assim vai, né? As dimensões que você tem que ter nesse corredor, onde se faz a procissão de entrada. Eu não posso só colocar os bancos ali de qualquer jeito? Digamos assim que Constantino, lá pelo século IV, né, foi o primeiro que pegou, digamos, que fez esse puxadinho, que alugou um espaço que não era dele, pois a basílica, o basiliquê, era um edifício jurídico que foi transformado numa igreja católica. Não é? Olha, da onde vem a origem da palavra basílica. Basiliquê, né? O edifício jurídico. O edifício onde tinha o ambão do acusador e o ambão da defesa. Por isso, nas nossas igrejas, durante um bom tempo, tinham dois ambões. Dois púlpitos, né? Dois púlpitos, que é o ambão da palavra, quem acusa e quem defende. Olha, né? que bonito. Então vem daí. E tinha também uma cátedra. Olha só que interessante. De onde vem a cátedra, né? Legal. Vem realmente dos gregos, dos romanos, né? Da época dos romanos. Porque a cátedra era o local do juiz. E a cátedra hoje é o local onde senta o bispo. Da igreja mãe de Curitiba, por exemplo. Né? E veja que nessa cátedra, nesse ambiente de basiliquê, o edifício jurídico, era, digamos, a pessoa do imperador que se fazia presente ali. Não era ele que ficava, mas se fazia a presença através daquela cátedra. Que legal. Para estar naquele julgamento, entre as questões jurídicas. A igreja acaba se apropriando culturalmente disso. Sim. E isso não há mal algum. Muitos ficam, porque a igreja tem paganismo. Tem porque a igreja é enculturada. Sim. As comunidades de Paulo eram bem diferentes das comunidades da Galileia. E Paulo traz mais essa questão do culto. Porque também tem a questão cultural, né, que influencia as suas origens, a língua. Você falava das famílias, vou chamar de famílias, né, congregacionais, diocesanas, enfim, que acabam influenciando também na composição do espaço, além de toda essa história, né, que... Então as coisas têm uma ordem para acontecer e a liturgia rege isso. Se as coisas não estão bem distribuídas, como você falou, né, meu irmão? Eu posso colocar o banco em qualquer lugar? Posso colocar a decoração de qualquer jeito? Aí nós entramos também em outro papo, que é tempos litúrgicos. Legal. Mas a distribuição do layout que nós falamos, os bancos, o altar, o presbitério, né, que é o local onde fica o altar, onde fica o ambão, onde fica a sédia. Né? Tem a cátedra, que é da basílica de cada diocese, e nas igrejas paroquiais nós temos a chamada sédia. Né? Onde fica realmente quem preside, aquele que preside. Que preside, no caso, a comunidade, né? Então, assim, existe uma coisa fundamental, assim, ele pode ser central, pode ser mais no fundo da igreja, o layout, como é feita a igreja, não há uma lei, propriamente dito, né? Então, tem alguns que falam sobre a igreja, não, esse é o estilo da igreja. Não existe. Os documentos da igreja nos deixam livre para os artistas trabalharem da forma que quiserem, dentro da liturgia, dentro da questão artística da arquitetura. Perfeito. Você comentava do altar, né, e dizendo da centralidade, o Cristo é o centro da liturgia. Não celebramos em nome de Paulo, em nome de Pedro, mas celebramos em nome de Cristo. Então ele é o centro de toda a nossa ação litúrgica, e o altar também. Né? Eu posso considerar o altar, todos os olhos devem estar voltados para ele, porque nele tudo acontecerá. Você falava da Eucaristia, é por meio do altar que nós temos a Eucaristia. É nesse sentido as composições? Eu parto a composição do espaço sagrado pelo altar? Parte pelo altar, as duas mesas, né? Da palavra e da Eucaristia. Perfeito. E a relação que tem, claro, né, com a sédia, né, com a presidência, né? Assim como nós observamos, como é bonito ver, né, o evangeliário colocado sobre o altar. Ou seja, a Eucaristia também acontece através da palavra. O verbo que se faz carne. O verbo que se faz carne. Então há uma relação tão bonita disso, e a gente olha
na missa e não entende por que coloca-se em cima do altar, né? Por que o diácono, né, ou o padre levanta aquele evangeliário e vai até solenemente até o ambão, e aquele lecionário é até beijado, né? Porque também é o Cristo, né? Sim. Porque a palavra de Deus é o Cristo, a palavra que se encarnou. Né? Perfeito. Então tem toda uma simbologia também no espaço sagrado que deve ser respeitada e até estudada. Quanto mais você estudar a liturgia, olhar o espaço, entender, você ama mais a liturgia, ainda não fica só criticando, não é? Como acontece muito por aí. Não é? Eu sempre digo que quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Mais né? a gente Eu não ama. tenho como falar de uma pessoa que eu não conheço, falar com amor, com carinho, se eu não conheço. Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conheço? Como é que eu vou falar da liturgia se eu também não conheço? Realmente, muitas bobeirinhas, né, para não falar mais do que isso, a gente vem ouvindo por falta de conhecimento, por falta de estudo. A posição da cruz também é uma coisa muito Perfeito. interessante. Porque a gente, muitas vezes, né, é acostumado a ver aquela cruz no final. E, é claro, são visões litúrgicas também. Né? Então, a gente tem que respeitar os tempos, a história da igreja, né? A história das comunidades. Mas a cruz tem um sentido tão especial e tem que estar presente. Né? É um dos itens obrigatórios no espaço litúrgico, também a cruz. Né? Não há Eucaristia sem a cruz, não há ressurreição sem a cruz. Tanto que ela vem na procissão de entrada, tem a cruz processional, cruz de altar, cruz de parede, nesse sentido, não? E todo mundo fica com aquela dúvida, onde colocar a cruz? Né? É uma discussão aberta mesmo. Né? Mas assim, as recomendações de alguns estudiosos, teólogos e tal, é dizer assim, que a cruz é uma passagem. Então, ela não deve ser um fim, ela não deve estar protagonizando o espaço. O protagonismo do espaço seria o altar. O altar é algo importante. Portanto, quem vai fazer a decoração, quem vai ornar o altar, não deve esconder o altar, por favor. Não posso colocar aquelas folhagens enormes. Fica mais a folhagem na frente do que o altar. Então, cuidado. Né? Também cuidado com relação as toalhas colocadas, né? É um cuidado que tem que ter. A beleza do altar é a beleza do Cristo. Né? E a cruz, ela deve anteceder até ao presbitério, muitas vezes. Até a cruz processional, um pouco mais à frente do altar. Representando o quê? Passa-se pela cruz e a ressurreição, né? É que o que nós cremos. Né? Que bonito. Aquilo que mantém a gente hoje, há 2000 anos depois, né? Cremos na ressurreição. E para ver que tudo não é gosto pessoal. Não. Né? Ele é simbólico, tem tudo, é teológico, é estudado nesse sentido. As 3 mesas... do mesmo material, né? Sim. A instrução geral do missal romano. Então, quando a gente briga nas comunidades, assim, digamos, olha, não faça isso, não faça aquilo, né? Recomenda, né? A briga lê-se recomenda-se, porque vem do missal, não vem da cabeça do diácono, não vem da cabeça dos padres, vem de uma recomendação geral já, da igreja mesmo. Então, o que a igreja fala, a gente vai atendendo. Sim, né? É importante isso, né? Porque por meio da presidência, a sédia, nós temos a Eucaristia, mas que não temos Eucaristia se não tivermos a palavra, né? Tem links entre as 3. Até vou fazer uma pergunta que me surgiu agora, no sentido, no estilo monástico, a gente percebe muito a diferença na composição do que a gente tem nas nossas comunidades. A gente tem, geralmente, a sede, logo à frente o altar, e à direita ou à esquerda ou a mesa da palavra, mas no estilo monástico a gente tem um pouquinho diferente. Às vezes é a sede, o altar e a mesa da palavra, né? E acima a cruz. Tem essa relação teológica também, de passagem. Sim, sem dúvida. É possível vários tipos de layout, né? Não apenas um, como a gente vê muitas vezes, assim, tradicionalmente, né? A forma da igreja, o jeito que ela vai ser construída, né? Também influencia. Então, isso é realmente para cada situação, é orientado de uma forma, mas sempre valorizando a questão do altar, né? Valorizando a posição do ambão, que possa comunicar bem o evangelho. Ambão vem do grego e quer dizer alto, né? Há uma definição de ambão muito bonita também, que eu não me lembro o autor, é um bispo,
em que ele fala assim, que o ambão é como se nós saíssemos do túmulo do ressuscitado e fôssemos anunciar a ressurreição. Olha. Ou seja, se sai de baixo para cima e se anuncia a ressurreição. Sim. Não tem esse sentido também, né? Tantas observações teológicas bonitas a respeito Lindo, disso, né? Eu costumo usar muito a passagem bíblica do retorno do povo do exílio, né, e que depois tem um anúncio, estou falando ali de Neemias e Esdras, e aí ele precisa... tabladinho. Isso, precisa se colocar acima para poder ser visto e também ser ouvido, né? Então, tem essas dimensões, né? De também comunicar, né? Mas também a dimensão dessa questão do túmulo, do anúncio, que bonito. né? Não tinha percebido o sair do túmulo para... Então, né, assim, não pode ser algo assim... magro demais, pequeno demais, porque é uma mesa da palavra. Sim. Uma relação desse volume, Então ele tem, digamos assim, a mesma materialidade do altar. Né? Os dois né, porque tem uma importância, simbiose, né? Uma dimensão, exatamente isso. É um corpo. É um corpo. A palavra e a Eucaristia, né? São da mesma matéria, digamos assim, né? Não dá para tirar um do outro, né? É diferente de você, que provavelmente deve estar nos ouvindo e que deve estar recordando de celebração na casa. Em casa é diferente. Eu não vou levar um ambão da igreja para a casa da pessoa, mas estamos falando de templo pensado, desenhado para este encontro comunitário. Outra coisa interessante, assim, as formas da igreja, né? A forma da igreja, ela não precisa seguir uma tendência da secularidade, do mundo secular. Então, às vezes, a gente, assim, nossa, como é diferente essa igreja, ela tem círculos, arcos, é alta, tem uma cúpula. A cúpula quer dizer o cosmo. Os arcos não são simplesmente coisas, reminiscências de uma técnica construtiva, mas elas têm um significado também do cosmo, da igreja também presente no cosmo, né? Então, assim, quando você vai numa igreja, você vê, né, por exemplo, lá na igreja onde é a nossa paróquia, por exemplo, Santa Madalena Sofia Bará, tem um arco, assim, bem na entrada do presbitério, que aquilo também representa o cosmo. Né? Olha. Então, assim, quando você for em umas igrejas, olhar a cúpula, olhar os arcos por aí, não é simplesmente uma imitação do estilo romano, mas tem um significado teológico também. Não é? Então, quando nós falamos dos vocabulários utilizados na arquitetura para a igreja, os recomendáveis, não que seja assim, quais são os vocabulários que a igreja utiliza, né? Ela utiliza realmente o arco. Mas nós estamos num tempo da desconstrução da arquitetura. Eu entro num papo muito diferente para o nosso ouvinte aí. Mas a igreja tem que ter cara de igreja. Sim. Senão, se ela não for o sinal na cidade, na urbe, na cidade, você passando, é uma igreja, eu vou, porque eu não estou bem, eu quero ser acolhido. Se você não identificar a cruz, se você não identificar os sinais de igreja, você vai ficar em dúvida se é a igreja católica. Exatamente. Tem tudo isso. Eu viajei muito para o interior do Paraná, inclusive, e era fácil de identificar, né? Primeiro porque geralmente a igreja, em torno da igreja, parte tudo. Então, praça, o centro, o comércio e tudo mais. Mas era fácil de identificar porque você olhava a cruz, né, que estava lá no alto, no topo. Opa, aqui tem uma igreja. Então a gente já vai se direcionando para lá e sabe que em torno a gente vai ter o comércio e tudo aquilo que se desdobra em torno da igreja. E a imagem, né? A imagem de Nossa Senhora e tal, identifica melhor ainda. Sim. A igreja católica, realmente, né? Você falou em imagens, é permitido, a palavra permitido eu detesto. Difícil, né? Na liturgia de... Ixi, Maria. Mas colocarmos muitas imagens no presbitério. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, toquei no assunto agora. Tocou no assunto que nós dois vamos ser crucificados. Sim. Criticados pelos padres, diáconos, todo mundo. Bom, nem fala em permitido, né? Sim. Mas assim... Qual seria a orientação, né? Se nós olharmos, né, que o Cristo é o centro da igreja... Perfeito. Né, existem as questões de iconografia, um projeto iconográfico realmente, né, que nos tempos medievais funcionou como pedagogia, não se lia a Bíblia, não se tinha imprensa, e eles funcionavam como pedagogia. Os vitrais eram
significava, além da pedagogia das passagens bíblicas, significava a luz transformada que entrava na igreja. Olha. Lumen. Sim. Né? A luz transformada. Então, a luz que está no mundo, ali era transformada. Então, isso também já provocava um senso diferente de oração e tal. E as imagens ajudavam sempre nisso. Sim. E ajudam ainda. Aham. Né? Toda essa cor diferente que os vitrais trazem, a delicadeza, as passagens bíblicas. E com relação às imagens, depende das imagens, né? Também as Sim. imagens compradas em série, agora vão me matar mesmo, né? que são imagens religiosas, a Sim. gente tem que diferenciar. Exato. E existem as imagens assim sacras, que realmente são feitas com mais arte. Claro que nem todas as comunidades podem comprar, são imagens caras, com artistas, Sim. etc. Mas voltando à pergunta, eu estou me desviando, né? Não, mas te entendo. É fundamental, é importante a imagem, Aham. né, para a comunicação do Evangelho. Porque a arte sacra, ela deve ser objetiva mesmo. Ela não deve ser uma coisa que se olha e parece. Não deve ser uma coluna de luz que eu digo, aquilo parece ser o Cristo. Não, aquilo tem que parecer o Cristo realmente. Perfeito. Aquilo é o Cristo. Então a imagem é importante Sim. para a nossa vida litúrgica. É o sinal. É um Exatamente. sinal que nos leva para o Cristo. Não é o Cristo, né? Porque se tirar também, e eu digo agora tirar tudo, a gente cai numa secularização. Total. Né? Que não nos leva a uma oração, que não nos conduz ao Cristo. É belo ver e ouvir isto, porque a arte sacra, montar um espaço sagrado também não é só apenas pensar na parede. Não. Né? Pensar claro, no altar. Sim. É importante, mas tem todos esses elementos que compõem e que deve levar o fiel. Sim. À oração, né? Então veja só, quando nós colocamos uma iconografia tão grande que o altar fica tão pequeno, será que tá bom isso? Exatamente. Na percepção, porque o arquiteto lida com a percepção, né? Você tem o que é figura e o que é fundo. Perfeito. Né? Então aqui nós estamos um olhando para o outro aqui, você é a figura que aparece em primeiro lugar. Atrás tem o azul do estúdio, é o fundo. Sim. Na missa a mesma coisa. Então existe a questão teológica, significados, mas existe a percepção. Como o fiel vai perceber isso? Como as pessoas percebem, se sentem bem lá dentro? Né? Perfeito. Então a questão da imagem é regular isso. O tamanho dos ícones, a posição. Né? Legal. Por exemplo, uma igreja que tem tantas imagens no presbitério, eu não consigo nem prestar atenção no altar, provavelmente. Destoa da celebração, né? Não é? É assim. Então são tantos sinais para prestar atenção, muitas vezes. Sim. Uma criança pode ficar olhando lá, claro, vai olhar um santo, tudo bem, né? É um exemplo também. Mas o Cristo que está ali, muitas vezes, ele não está prestando atenção na Sim. consagração, na hóstia erguida, né? Na doxologia, né? Naquele momento tão bonito, né? Legal. Então, a liturgia não é uma brincadeira, né? A liturgia é algo com significado enorme e o espaço sagrado bem projetado ajuda a liturgia a bem celebrar. Esse é o objetivo. Exatamente. A questão da acústica, a iluminação, né? Outros fatores da arquitetura, assim, que a gente podia falar 10 dias. Ixi, Maria, é assunto para uma aulas e aulas, né? São dias e dias de aula na FASBAN, né? Na especialização. Então, se você quer se especializar em arquitetura, espaço sagrado, de repente pode estar procurando a FASBAN, que é a Faculdade de São Basílio Magno, onde nosso irmão também dá aula de arquitetura, espaço sagrado. Ali vai se especializando um pouquinho mais. Isso né? São tantos assuntos, é riquíssimo tudo que a gente tem aqui para conversar, mas como diz o ditado, o tempo urge e a Sapucaí é grande, mas precisamos encerrar deixando para você um gostinho de quero mais. Deixa aí nos comentários, gostou, não gostou, o que a gente falou de repente elucidou, te ajudou a pensar no espaço sagrado da sua comunidade, o que de repente eu posso fazer de readequação, porque a gente não fala muito de mudança e nem de reforma, mas readequação do espaço sagrado. Olha, um assunto para um próximo podcast, quem sabe? Isso mesmo. Mas deixamos aí um pedido, né, que possa, de repente, por meio de tudo que a gente falou, nos motivar com mais uma frase brilhante, um pensamento que possa nos levar ao encontro com Cristo, e já pedimos a você a bênção. Então, antes da bênção e antes da palavra, aproveito para me despedir de todos vocês, pedindo encarecidamente,
clique, acione o sininho, nos compartilhem para todas as pessoas. Também vou deixar aqui o link do nosso curso de liturgia, se você se interessar. Olha, tenho certeza, vão adorar. Foi um curso pensado para você fazer ele de forma online. Meu irmão, com você. Muito bem. Então, falando um pouco de arquitetura e deixando esse recado da arquitetura, né? Ao entrar na igreja, comece a olhar que ela deve também ajudar a você a sair de lá diferente da Eucaristia. Olhe para o altar com os olhos focados em Cristo nesse momento em que você entrar. Para o sacrário, né? Tudo tem uma posição certa dentro da igreja. Olhe com a mística, não olhe apenas com uma função de fui cumprir um preceito. Ao chegar na frente do altar, se incline com devoção, se incline com amor diante, não é uma pedra que está ali, mas é o Cristo. Você está se inclinando para o Mestre. Então faça isso quando chegar na igreja, reze, leve a sua vida com muita devoção e, olhando para o Cristo, pense na sua vida, pense que você vai sair diferente ali daquele local, daquela missa. Então vamos à bênção final, meu irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por esses ensinamentos, por partilhar um pouco de você e do seu conhecimento. Que Deus abençoe abundantemente. Muito obrigado.